Amados irmãos, essa semana, eu, como um bom secretário de Alexandra, estava organizando a agenda dela de check-up, de avaliação, porque ela, quando começa, ninguém segura, viu? Aí tem todos os exames, aí já marca de uma vez, né? E tem coisas que eu faço, como bom marido, questão de estar com ela. Eu não abro mão. Existe exame que ela vai fazer, não pode tomar café, e lá tem um cafezinho maravilhoso. Então ela não pode, mas eu faço questão de ir com ela, porque o expresso da clínica é uma maravilha. E quanto mais demora, mais café eu tomo. Então eu faço questão de ir com ela. Então nessa organização a gente faz um check-up, né, a cada período. E eu sempre penso na nossa vida, a nossa vida em todos os sentidos, a vida na igreja, a vida profissional. Porque para a gente se manter, eu vou usar a expressão, se manter na linha, requer muita dedicação, requer cuidado. E é sempre bom a gente dar uma paradinha para fazer esse check-up. Porque às vezes a gente vai no automático, vivendo a vida, contando com Deus em todos os momentos, entregando aquilo, olha só, aquilo que a gente considera melhor. Mas às vezes a gente, apesar de querer entregar o melhor que Deus considera melhor, a gente segue as nossas preferências e se desvia do nosso propósito inicial. Isso não é uma coisa que acontece com uma pessoa isolada, isso acontece com todos nós, isso é uma característica da humanidade. As sociedades, elas criam coisas juntas. Você pode pensar um modelo econômico, um modelo político, uma empresa, uma igreja. As pessoas se juntam com um propósito e constroem coisas maravilhosas, mas depois os valores vão mudando, há um relaxamento e aquele propósito tão belo inicial sofre um desvio. Bem, então falando em check-up, eu quero compartilhar com os irmãos uma reflexão, comparando o que foi a construção do extraordinário Templo de Salomão e o que foi acontecendo ao longo do tempo com aquele templo, com a sociedade, as coisas que aconteceram de queda, reconstrução, ampliação, queda, porque isso também acontece com a gente. Isso também nos alcança porque nós somos extraordinários. Mas também podemos rachar, podemos cair e precisamos de uma reconstrução. Imagine por um momento o maior símbolo da fé de um povo reduzido a cinzas. Pedras queimadas, portas destruídas, silêncio onde havia adoração. O Templo de Jerusalém não era apenas um prédio, era a identidade, presença e significado. A história daquele templo é semelhante à nossa. Assim como ele, nós somos construídos, podemos nos deteriorar e, pela graça, sermos reconstruídos. A nossa pergunta transformadora hoje não é sobre Jerusalém, é sobre como está o templo da nossa vida. Como está o templo da nossa vida? A palavra do Senhor nos diz assim em 1 Coríntios 3,16: Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? O templo deixou de ser aquela coisa de pedras e o Eterno habita em nós, onde quer que nós estejamos. Nós somos este santuário, nós somos esse templo.
O propósito da construção do templo, o fundamento invisível. A palavra do Senhor diz em 1 Reis, capítulo 6, versos de 11 a 13, o seguinte: E a palavra do Senhor veio a Salomão dizendo: Quanto a este templo que você está construindo, se você seguir meus decretos, executar os meus juízos e obedecer a todos os meus mandamentos, cumprirei por meio de você a promessa que fiz ao seu pai Davi. Viverei no meio dos israelitas e não abandonarei Israel, o meu povo. Irmãos, o templo era maravilhoso. Era ouro, era coisa maravilhosa, tudo lindo. Então, esse texto aqui, ele tem uma parte onde ele diz tudo o que havia na arquitetura, nas paredes, no que era material. Mas aí vem o Senhor e diz: Salomão, está tudo muito lindo, está tudo perfeito, encantador. Mas você tem que seguir os meus decretos, os meus estatutos. Senão, ó, eu não vou aí não. A sua casa é linda, mas eu não entro. Para que eu esteja aí, você tem que seguir os decretos, os estatutos. Fazendo assim, mesmo que não seja de ouro, eu estarei aí. Eu estou aí não é porque é de ouro, é porque você segue a minha palavra. Salomão constrói algo extraordinário, um templo magnífico, impressionante aos olhos humanos. Mas no meio da construção, Deus interrompe com uma mensagem clara: se você não andar segundo os meus decretos, se você andar segundo os meus decretos, eu habitarei entre vocês. É a condicional. Se você andar segundo os meus decretos, eu habitarei. Se não andar, eu não habitarei. Deus estava dizendo: não é a estrutura que garante minha presença, é o alinhamento do coração. Aqui está um princípio poderoso. Antes de Deus habitar em algo, Ele observa o fundamento invisível, aquilo que está em nosso coração, aquilo que nós de fato carregamos onde vamos, aquilo que nos move, a verdade que ninguém enxerga, só a gente sabe, Deus enxerga. Hoje, vivemos em uma cultura que valoriza aparências, desempenho, reconhecimento, mas Deus continua olhando aquilo que ninguém vê: intenções, motivações e caráter. Alguém pode ter uma vida bonita por fora, mas se o fundamento estiver comprometido, tudo pode se tornar instável. Aí vem um alerta. O que sustenta a nossa vida em nosso íntimo, o que de fato existe dentro de nós, o que de fato nós valorizamos, defendemos, acreditamos, sentimos, quando temos total privacidade e ninguém está olhando. O que é que a gente não posta nas redes sociais? O que é que a gente não diz nem mesmo ao nosso melhor amigo? Eis aí o alerta. Antes de Deus restaurar o templo, Ele alinha o fundamento. Ele restaura sim o templo. Mas antes disso, Ele alinha o fundamento. Às vezes as pessoas veem os prédios, os templos, e aí aquele elogio quanto à fachada, mas vocês já viram alguém dizer: que alicerce esse prédio tem, que fundamento. Olha, você vem na minha casa, aí venha conhecer a varanda, a minha varanda gourmet, venha balançar na minha rede. Mas alguém diz assim: vamos lá embaixo ver como foi que eu construí isso aqui, que eram de 3, de 4 tijolos, como é que era. Não existe. Mas Deus olha, não é o que a gente mostra ao mundo, Ele olha o que está lá nos nossos fundamentos, no nosso coração, no nosso íntimo.
porque é por ali que o problema vem. A causa da ruína, o colapso, por onde tudo começa, por onde tudo vem. O templo caiu, né? Mas será que ele caiu porque a força externa foi grande, ameaçadora? Ou será que só estava faltando um sopro para aquele templo cair? Porque às vezes nós vemos vidas que são de aparência extraordinária, de felicidade, de prosperidade, mas que basta um sopro para aquela vida se acabar. O texto fala o seguinte: o Senhor, o Deus dos antepassados, advertiu-os várias vezes por meio de seus mensageiros, pois ele tinha compaixão de seu povo e do lugar de sua habitação. Aí, mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele e expuseram ao ridículo os seus profetas, até que a ira do Senhor se levantou contra o seu povo e já não houve remédio. Irmãos, o templo não caiu de um dia para o outro. Antes do fogo houve frieza espiritual. Antes da destruição houve afastamento. Antes das ruínas houve negligência. Ninguém acaba um casamento do nada, assim, acorda e diz, vamos acabar com esse casamento. As coisas vão acontecendo, a ruína vai acontecendo, o afastamento vai acontecendo, a frieza vai chegando, até que um dia a casa cai. Ninguém tem a sua carreira profissional interrompida, estagnada de um dia para o outro. A pessoa dorme, acorda e diz, nunca mais eu tive um bom desempenho, nunca mais, quer dizer, a partir de hoje eu não tenho um bom desempenho, a partir de hoje eu não sou produtivo, a partir de hoje eu não sou promovido. Não, as coisas vão acontecendo gradativamente e a pessoa vai esfriando, perdendo a vontade, perdendo o compromisso, perdendo a alegria e de repente acaba-se a relação, ou a pessoa vai embora ou é mandada embora. Ninguém se afasta da igreja nos primeiros dias da fé. Aqueles primeiros dias, é 24 horas no ar. Tem sei aonde hoje? Eu vou lá. Aí, não, ali, onde é que tem o quê? Tem uma vigília, tem um culto, tem uma visitação, tem uma viagem missionária, e está tudo lá, mas depois de um tempo. Aí a pessoa começa a ser um grande estudioso da palavra, encontrar justificativa para tudo quanto é coisa, e aí depois de um tempo vai esfriando, e quando você olha para aquela pessoa, você vê a dor na vida dela, você vê que ela caiu, você encontra a ruína, por apenas um sopro, como dizem os mais antigos, um sopro de doutrina, e a pessoa vai embora. Mas não é assim tão rápido, as coisas vão acontecendo. O texto diz que o povo zombava das mensagens, desprezava os profetas, ignorava os alertas. Então, o inevitável aconteceu. De fato, Nabucodonosor não destruiu o templo. Ele apenas revelou uma ruína que já existia. Isso também pode acontecer conosco. Relacionamentos não acabam de repente, família não se quebram de um dia para o outro. Todas estas coisas acontecem porque vai sendo minado. Lembram quando lá no texto de Cantares, Salomão diz assim: apanhai-me as raposinhas pequenas que atacam as nossas vinhas em flor. O judeu fazia cercas em redor das vinhas. O judeu se protegia contra os grandes animais que iam atacar a sua plantação. Mas as raposinhas iam entrando pelos lugares pequenos, iam entrando e iam mordendo a raiz. Às vezes a gente se prepara para uma grande catástrofe na nossa vida para que ela não aconteça. Mas aí a gente não faz o check-up, a gente não faz a manutenção e a gente não vai observando
as pequenas coisas que vão minando a nossa vida, as pequenas coisas que vão acabando com a nossa felicidade. E aí, de repente, a gente desmorona e nem dá para entender por quê. Mas aí a gente tem um espaço, nós temos o momento da reconstrução. É possível, sim, reconstruir. O texto diz: quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes com suas vestes e suas trombetas e os levitas, filhos de Asaf, com seus símbolos, tomaram seus lugares para louvar o Senhor, conforme prescrito por Davi, rei de Israel. Com louvor e ações de graça, cantaram responsivamente ao Senhor. Ele é bom, seu amor a Israel dura para sempre. E todo o povo louvou ao Senhor em alta voz, pois havia sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Agora vamos lá. Muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos líderes de famílias mais velhos, que tinham visto o antigo templo, choraram em voz alta quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Irmãos, a mudança, a reconstrução é um grande desafio. O recomeço. Então ali você vê aqueles que olham para o que era e diz: como era lindo e acabou-se. Estamos agora reconstruindo, ele era lindo e acabou-se. Mas havia também aqueles que diziam: agora vamos recomeçar. Vamos fazer tudo novo. Todo momento de reconstrução é momento de choro, mas também é momento de alegria. Porque a gente tem que admitir aquilo que precisa ser reconstruído porque está estragado. E quando isso é na nossa vida, dói. Mas a mudança que traz verdade na vida, ela sempre vem acompanhada de alguma dor. Deus está nos apoiando nessa mudança, nessa reconstrução, nos mostrando onde tem vazamento e nos dizendo como consertar. Sérgio, vamos cantar aquele hino. Pelo andar do tempo ali, dá tempo para a gente cantar. Por quê? Porque reconstruir é emocionalmente complexo. Reconstruir significa encarar o que foi perdido. Reconstruir exige humildade para começar de novo. Nisso vemos um ponto importante. A reconstrução não é apenas esforço humano. Ela é conduzida por Deus. E no Novo Testamento entendemos algo ainda mais profundo. Cristo não apenas nos visita nas ruínas. Ele é o restaurador do templo. Ele entra nos lugares quebrados, onde houve dor, onde houve erro, onde houve culpa. E não diz: se vire. Ele diz: eu faço novas todas as coisas. Perguntas profundas para nós. Onde nossa vida pode ter parado? Onde os escombros ainda estão acumulados? Porque reconhecer a ruína é o primeiro passo da restauração. Deus não descarta nossas ruínas. Ele trabalha nelas. Vamos cantar. Da tua mão, vem me levantar. Faz-me teu servo, Senhor, me livra do mal. Quero sentir o teu sangue curar-me. Irmãos, a gente vê que o templo foi criado, depois ele foi esvaziado de sua espiritualidade, de sua comunhão com Deus. Ele foi derrubado, ele foi restaurado.
Essa restauração é obra de Deus. E aí, se a gente precisa de ajuda, como a gente cantou, vem, Senhor, vem nos restaurar. Ele quer nos restaurar, Ele quer cuidar de nós, Ele quer fazer aquilo que só Ele pode, o milagre de consertar o que está quebrado em nós. Ainda falando sobre o templo, a gente sabe que o templo depois foi ampliado por Herodes. E aí ficou um templo de chamar a atenção novamente. Mas o que é que o texto fala sobre quando Jesus visitou esse templo? Jesus, isso aqui está em Mateus 21, versos 12 e 13. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam, comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E lhes disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Percebe? Quantas e quantas vezes, em nome de Deus, e dizendo para a glória dele, alguns grupos criam atividades religiosas, igrejas, e ostentam, e que apresentam todo luxo e fazem toda forma de trazer a atenção para a beleza daquilo que é material. E dentro, o que acontece é exploração, é mentira, é golpe, tudo pelo dinheiro. Há pessoas que transformam a casa do Senhor em caça-níquel. Há pessoas que transformam a igreja em negócio. Mas estas coisas, amados, só acontecem porque há quem apoie. Há quem apoie. Porque se há alguém que mente, oferecendo loteamento no céu, com casa de esquina, alguns com piscina, outros com aquele teto que remove, aí recebe o sol ou não. Há também aquele que só pensa no que é material e que gosta dessa ideia e que é isso para ele, que acha que aquele é o caminho. Por isso que prospera. Alguém fala o que o outro quer ouvir e ele é atraído por aquele que o interessa. É tão comum a gente ouvir dizer que a igreja te recebe como você está. E recebe, irmão. A igreja nos recebe todo dia como estamos. Mas a proposta da igreja não é de ficarmos como chegamos, é de sermos melhores. É de cada dia admitirmos que algo precisa ser restaurado e sermos pessoas melhores. Aí o povo quer moleza, né? Não existe evangelho sem mudança de vida. Nós somos o templo. Esse templo precisa de manutenção. E se ele balança, Deus restaura. Qual é o nosso propósito em nossa vida espiritual? O que é que a gente busca do Senhor? A gente busca um Senhor ou um gênio da lâmpada? A gente busca alguém que a gente confia e que entende que vale a pena servir, porque estará sempre conosco. No momento em que eu estiver sorrindo ou no momento que eu estiver chorando com dor, Ele está lá comigo, nunca vai se afastar de mim? Ou eu quero aquele gênio que eu digo os meus desejos, Ele atende? São coisas que vão no coração das pessoas. Esse engano que começa em si mesmo. E aí esse templo que somos nós transforma-se em um templo só de aparência, em que você vê na pessoa todo sinal de prosperidade, todo sinal de brilho material, mas que nada disso vai ser levado no momento de se encontrar com o Senhor. Nada disso tem garantia de eternidade. Nada disso traz a verdadeira felicidade. Porque a felicidade verdadeira só vem do Senhor e ela vem no tamanho que cada um precisa. As coisas materiais não vão preencher isso. O templo foi reconstruído, ampliado e embelezado por Herodes. Era impressionante, mas quando Jesus entra, ele não
se encanta. Ele se entristece e declara: vocês transformaram a casa de oração em covil de ladrões. Por fora, estrutura; por dentro, corrupção. Isso é forte. É possível ter aparência espiritual e ausência de Deus. Hoje isso continua acontecendo, vidas organizadas por fora. Redes sociais impecáveis, imagem construída, mas o altar interior abandonado. Existe uma diferença profunda entre parecer estar bem e estar bem. Religiosidade e transformação. Jesus não veio reformar a aparência. Jesus restaura o interior. Devemos sempre nos perguntar: nossa vida é um lugar de presença ou apenas de aparência? Para a gente fazer essa nossa autoavaliação, e só nós podemos fazer isso. Só você mesmo tem o direito, a autoridade, a capacidade, a possibilidade de fazer o seu autoexame e avaliar a sua vida. Nenhuma outra pessoa tem esse direito. Nenhum de nós pode apontar para o outro o erro do outro, porque nenhum de nós é perfeito. O Espírito do Senhor, Ele é o nosso consultor, é o nosso orientador, é o nosso mentor, que nos diz em nosso íntimo o que precisamos mudar. Isso funciona quando nós ouvimos a voz de Deus em nosso coração para mudar a nossa vida. O que não funciona é a gente sair metralhando, dizendo ao outro o que a gente acha que está errado na vida dele. Quando a gente dá o primeiro tiro, esse já é o erro na nossa vida. Nenhum de nós tem o direito, a autoridade de apontar aquilo que acha errado na vida do outro. Só o Espírito Santo de Deus pode fazer isso. E só cada um de nós, para ter mudança verdadeira, é que vai olhar para dentro de si mesmo e encontrar o que precisa mudar. O templo está vivo. Deus em nós. 1 Coríntios 3, 16, 17 e Efésios 2, 21, 22 diz assim: vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. E lá em Efésios, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um sacrifício santo ao Senhor. Nele vocês estão sempre juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Aqui chegamos ao clímax. Depois de construção, destruição, reconstrução, Deus revela algo surpreendente. Ele não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Agora, Ele habita em pessoas. Nós não vamos até o templo. Somos o templo. Isso muda tudo. Nossa vida diária se torna culto. Nossas decisões se tornam adoração. Nossas relações refletem a presença de Deus. Nós não carregamos apenas uma fé. Carregamos uma habitação divina. E isso traz responsabilidade. Como temos cuidado da casa onde Deus habita? Como temos cuidado do nosso coração? Como temos cuidado em nossas decisões? Como temos cuidado da nossa vida na presença de Deus? Deus não procura prédios para visitar. Deus procura corações para morar. E está em qualquer lugar que essa vida estiver. Sérgio, vamos nos preparar para cantar. Eu já vi Andréa por ali e eu já estou concluindo. Cantaremos uma música mais leve para nossa reflexão, a nossa autoavaliação, sem julgamento,
sem ninguém julgar ninguém, mas cada um de nós pensando sobre a própria vida. O chamado ao altar interior. Hoje vimos que o fundamento é invisível, a ruína começa por dentro, construir exige coragem, reconstruir exige coragem, aparência não substitui essência, somos o templo vivo. Aí, para nossas reflexões finais, perguntas que nós fazemos a nós mesmos. O que precisa ser construído hoje? O que precisa ser removido do nosso interior? O que temos negligenciado e precisamos de Deus para restaurar? Eis aqui, essa restauração nós não temos capacidade de fazer sozinhos. Nós precisamos de Deus para nos mostrar, e nós precisamos de Deus para realizar essa obra da reconstrução deste templo. Talvez hoje seja o dia de recomeçar, alinhar o coração e permitir que Deus reconstrua algo ou tudo em nós. Deus não está mais procurando lugares para visitar, Ele está procurando vidas para habitar. Quando a gente visita, a gente vai, olha e sai. Quando a gente habita, a gente participa, a gente transforma, a gente arruma, a gente faz parte. Sejamos esse templo vivo, que o Senhor aplique a sua palavra ao nosso coração e venha dele a força para a transformação que preciso. E agora vamos cantar.